de entendimento, mas de ter uma revelação. Obrigado. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, dentro desse texto aqui de Colossenses capítulo 26 e 29, nosso amigo Paulo. Amém? Alguns já se tornaram íntimos de Paulo, né? Como de tantos outros personagens na Bíblia. E o capítulo 1 de Colossenses vai aqui no verso 26 e 29, você não está vendo. Só um segundinho. Aqui no capítulo 1, verso 26 e 29, vamos ler aqui. Diz: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Não é mesmo? Está ali? Se não for, você vai acompanhar, ele dá para entender. Eu não sei qual é a versão que eu salvei aqui, não. Mas tá bom, dá para entender. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, diga agora, todavia se manifestou os seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério. É ministério? É mistério. Diga mistério. Entre os gentios. Isto é. Qual é o mistério? Isto é, Paulo vai dizer, Cristo em vós. Diga para o seu irmão, Cristo na tua vida. Diga Cristo na tua vida. Diga com fé para o seu irmão, diga Cristo na sua vida. Que ele seja visto na sua vida, amém? Que o mistério que esteve oculto possa ser visto. Cristo em vós. O quê? A esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, porque estamos diante da palavra. A palavra é o Senhor e o Senhor é a palavra. O Senhor é o verbo, mas o Senhor também é a vida. O Senhor é a vida e o verbo que comunica a nós, Senhor, o entendimento. Senhor, nós oramos para que nessa manhã mais haja revelação do Cristo, da graça que nos foi manifestada na pessoa de Cristo Jesus. Nós cremos, e por isso estamos aqui, Senhor. Cada dia, cada manhã, cada domingo, cada momento de ajuntamento, nós estamos aqui, porque cremos, Senhor, Ai, tô pegando o som da câmera. Igreja, e nós somos Tá pegando o som da câmera. e reconhecemos, Senhor, que o Senhor deu a sua vida pela vida. E nós oramos, Senhor, para que nessa manhã o Senhor nos traga entendimento e revelação de quem Tu és, da mesma forma que o Senhor tem construído na Tua noiva, na Tua igreja, uma identidade para um propósito. Assim nós queremos declarar na dependência, estamos, Senhor, do fluir, da ação do Teu Espírito sobre nós, sobre cada uma das nossas mentes e coração. Senhor, possa nessa manhã ter iluminação dos olhos do Espírito, do nosso homem interior. Assim nós declaramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só pegar a lupa. Acho que pode facilitar um pouco ou muito. Obrigado pela paciência. Existe algo perigoso, diga comigo, perigoso, acontecendo nos dias de hoje.
Talvez você pergunte, o que é tão perigoso assim, Sérgio, nos dias de hoje? É que nunca, eu acho que você há de concordar comigo, nunca se falou tanto de Jesus. Que é por causa de toda a realidade que nós temos hoje, da comunicação, da globalização. Nunca se falou tanto de Jesus. E eu não estou aqui como aferidor e nem medidor da vida de ninguém. Mas eu acho que a gente precisa, sabe, quando a gente olha e contempla alguma coisa, essa coisa ela precisa dizer com clareza o que ela é, o que ela representa, o que ela, para que ela está ali, sim ou não? Sim. Você olha essa bateria, você sabe, isso é um instrumento de percussão e ela emite um som específico. Se você vai para a guitarra, ela vai fazer um som das cordas e assim por diante. O baixo, né, que tem seu instrumento é mais sua amplificação, né, daquilo que sai é mais grave e assim por diante. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Já que se fala tanto de Jesus, já que se comunica tanto de Jesus e não é de hoje, né? Tanto é que a gente sabe. Mais para cima, mais para baixo? Ah, caiu. Desculpa, gente. Tá vendo? Eu não estava vendo o que todos estavam vendo. Não é verdade? É que nem soberba, ninguém repara, né? Mas é que nem quem está soberbo, todo mundo acha, é soberbo. Mas nunca ele foi tão pouco desejado. Nós, como sua noiva, nós precisamos entender o papel que nós temos. O papel da noiva é manifestar o noivo, é apresentar o noivo, é fazer o noivo conhecido. E nós estamos como noiva ensimesmada, embebedada com aquilo que nós tanto precisamos, tanto queremos. E nós acabamos de cantar uma canção, eu não conhecia, pelo menos acho que não, mas as melodias são tão rápidas que a gente pega rápido algumas coisas. Eu falei, será que eu já ouvi essa canção? Aqui falava, não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei e nem outro Senhor. O mais desejado, como é que é? Não, o mais desejado não. A outra parte. Minha devoção, dono da minha afeição. A quem nós temos nos afeiçoado, irmãos? A nossa afeição está em quê? Na igreja? Você vai cansar, eu vou te dar um recado. Ah, nos meus afazeres. É necessário se fazer, amém? Mas se a tua afeição estiver na tua, sabe, no teu, ali, tá vendo aqueles irmãos ali, ó? Por favor, levanta aqui, Rodrigo. Levanta, Mazinho. Levanta, Vinícius. Você está vendo ali, ó? Eles estão numa escala hoje, amém? Mike, fica de pé, por favor. Ali, ó, apoio, som, mídia e apoio. Tu está apoiando o que aí, rapaz? Já apoiou, tá vendo? É isso aí. Agora ele está no subapoio, tá só. Mas fora brincadeira, obrigado, pode sentar. Eu estou querendo mostrar para vocês, irmãos, que existe uma escala. Amém? Existem afazeres a se fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Será que você vem à igreja porque você tem afazeres, porque você está numa escala? É incrível como a gente pode se comportar de uma forma que funciona para os homens, mas nem sempre funciona para Deus. A canção dizia daquela parte que Maria escolheu a boa parte e Jesus disse para Marta, e essa não lhe será tirada. Porque a afeição
de Maria não estava em agradar o mestre fazendo. Ela tinha uma afeição para estar diante dos pés do mestre, para aprender, para receber, para depois fazer. Se você estiver fazendo e você não estiver recebendo, você vai se cansar. E por isso podemos ver que existe, falamos, cantamos. Nunca se falou tanto de Jesus, mas nunca ele foi tão pouco desejado. Porque uma coisa é ouvir sobre Cristo, outra coisa é vê-lo como ele realmente é. Uma coisa é ouvir sobre Cristo, outra coisa é vê-lo como ele é. O que está escrito lá, se eu não me engano, em 2 Coríntios 3,17, pode ser? Dentro dessa parte, mas é isso, é dentro do mesmo, é onde o seu espírito, né? Mas diz lá, se eu não me engano, vê se é isso, por favor, se não é 2 Coríntios, é 1 Coríntios, que diz que à medida que o contemplamos, 18, e todos nós, com o rosto, só um minuto, Nath, obrigado. Contemplando como por? Então escute, à medida que você vê o Senhor, você se torna como? Se é espelho, espelho reflete o que, irmão? A imagem do Senhor, me amor, já é o bastante. A música do Anderson Freire. Você pegou só um pouco. Tá vendo? Filho conhece o pai conhece o filho. Você é espelho. Como é que é? Já é o bastante para você. Esse mundo nos faz cair, gente. Tá? Ok. Amém, gente. Glória a Deus. Porque à medida que você o vê, você se torna uma imagem do que você. Por isso tem muita gente que se torna igualzinho o artista que ele admira, a pessoa que ele admira. E assim, na boa, tem pessoas que são admiráveis, gente. Mas será que o valor que verdadeiramente essas pessoas estão passando, estão, deixando, estão entregando, tem a ver com o que de fato a gente crê, do que a gente entende, do que a gente já nos tem sido revelado? Aqui está o ponto central, irmão, dos ensinamentos de Paulo. Diga comigo, ensinamentos. Não é só sobre entender, é sobre aprender. Ele não viveu para informar pessoas sobre Jesus. Muitos de nós nos bastamos com a ideia de dizer assim, eu vou informar. Jesus veio a esse mundo e ele veio para te salvar. Se você não quiser, o problema é seu, vai para o inferno. Já informei, esse sangue não vem mais sobre a minha cabeça. É por isso que Jesus não é desejado. Porque nós estamos informando as pessoas, nós não estamos manifestando
Jesus, o Cristo, para a vida das pessoas. Porque todo ser humano, toda pessoa, ela tem desejos e carências, sim ou não? Por isso você vê as pessoas buscando de todas as formas, de todos os jeitos, em tantas fontes. Porque elas estão em busca de quê? Algo que possa saciá-las. E às vezes elas são saciadas, ainda que seja por um período pequeno, ou por um curto período. Mas Paulo, ele está querendo trazer para mim e para você, mais do que informação. Ele viveu, diga comigo, ele viveu. Eu também preciso viver para quê? Revelar Jesus, até que as pessoas fossem tomadas por ele. Até que essas pessoas fossem convencidas por ele. Essa é a diferença entre religião desprovida dele e o Evangelho, o Cristo. O quanto nós falamos, o quanto as pessoas estão desejosas do Cristo que a gente está apresentando. Eu não, estou fora. Esse Jesus está apresentando, ele vai me saciar, me cercear de tantas coisas. Sabe por quê? As pessoas ainda estão olhando o valor do prejuízo. Mas no momento que elas contemplarem o Cristo desejado, o Cristo que vai, sabe, ser a maior riqueza da vida dela, ela abandona tudo, ela deixa tudo. Por isso que não é sobre riqueza, não é sobre pobreza, não é sobre status, é sobre revelação. Porque tem pessoas que deixaram tudo, riquezas, poder, por causa desse tesouro. Sim ou não? Você conhece, nós conhecemos. Nós conhecemos pessoas que passaram por causa do comprometimento que tiveram com a revelação, diz, esse ganho eu não quero, porque esse ganho, ele está associado a algo de prejuízo que vai arrebentar famílias e pessoas e pessoas. Aqui no nosso meio tem pessoas que já tiveram convites para fazer, sabe, propagandas de bet. Se você não sabe que as bets, que são esses jogos eletrônicos, seja lá tem muita coisa, de várias coisas, de aposta, jogos de aposta. Mas não tem nada de ilícito nisso, né? É regulamentado pelo governo federal e tal. Olha, se é tudo direitinho. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita coisa que é regulamentado por esse governo da terra, sistemático da terra. E eu posso te dizer que muitas vezes ele é demoníaco. Porque enquanto algumas pessoas estão se beneficiando, outras tantas estão se arrebentando. Você acha que é brincadeira, é só você pesquisar e talvez você conheça alguém. Pois eu conheço pessoas que começaram brincando, jogando e hoje estão na mão dos agiotas. Eles estão falando, eu vou matar seu pai e sua mãe. Aí a mãe desesperada e o pai diz, eu pago a conta, que nem tem para pagar. Por causa de um joguinho que começou. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Não estou aqui como aferidor de, sabe, santidade. Não, eu estou querendo mostrar para você e para mim que a nossa religião, ela deve estar provida dele, da presença dele, do Cristo verdadeiro, do Cristo real. E eu quero mostrar para você uma progressão aqui, que vai entrar nesses ensinamentos. Diga, Cristo precisa ser revelado. Diga, dentro, não apenas apresentado fora. Nós apresentamos ele fora, mas às vezes ele não está sendo revelado dentro. Olha o que diz o verso 26 de Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos separados, aos quais Deus quis dar. Quem é que quis dar? Diga, Deus quis dar. Conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério. A riqueza da presença, a riqueza desse mistério entre quem? Gentios. Amém? Glória a Deus. Eu sou um gentio, irmão. Se você não é judeu de nascença, você é um gentio. E Jesus veio para também se revelar tanto aos seus, ao povo que ele veio para se manifestar, quanto também a nós como gentios. Amém? Olha o que a palavra diz. Isto é, o quê? Cristo em vós, a esperança o quê? Da glória.
Paulo ele vai falar e mostrar, ele chama de mistério, algo que estava oculto. Diga, estava. Esse verbo está onde? Passado, amém? Estava, não está mais. Então por que Jesus ainda continua oculto para algumas pessoas? Lembra que o apóstolo Paulo vai dizer também em 1 Coríntios capítulo 4:4? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Você pode estar dentro da igreja e você pode estar funcionando dentro de uma incredulidade. Cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o quê? A luz de quem? Do evangelho, que é quem? Se Cristo não for revelado. Nós estamos vivendo apenas um método religioso, como tantos outros lugares. Mas agora, diga agora, ele foi revelado. Diga Cristo, em vós, esperança da glória. Pensa no seguinte, irmão. Quem aqui não sabe nadar? Não sabe nadar. Não vou fazer você passar vergonha. Você vai acreditar, irmão, que nós fomos para um evento ministrar em Búzios. E aí chegou lá um irmão, foi Búzios. Não, já teve outros lugares. Já teve outros, calma. Tem muitas histórias. Fomos para Búzios. E o irmão que nos convidou para estar lá, a mãe dele, ela era uma pessoa que trabalhava naquelas escunas. Então eles nos presentearam com um passeio de escuna naquelas ilhas maravilhosas de Búzios, amém? Quem conhece sabe. Que coisa maravilhosa. Búzios, Arraial e assim vai. E chegamos a um certo ponto, né? E aí toda a praia tem um lugar chamado Lagoa Azul. Quem é desse tempo lembra do filme, Lagoa Azul. Aí, cara, você vai a um ponto, você vai assim, aí o barco chega, meu irmão, você olha, sabe, da polpa assim, da escuna, você olha para baixo, sei lá, 6, 7 metros, até chegar a água, e fora a água você olha o chão, você vê aquela coisa maravilhosa. Quem curte, sabe o que eu estou falando. Estamos lá. Cheguei logo lá naquela ponta, falei, meu irmão, tem que dar um tibum aqui. Aí daqui a pouco, pula um, pula outro. Pula, rec! Pula, rec! Joga a boia. Joga a boia. O macarrão, lembra do macarrão? Tem que ser uns 50 macarrão para ele ficar seguro. Um só, ele falou, não vou nada. Resumo da ópera, irmão. Pensa no seguinte. Pensa em alguém se afogando do seu lado. Pensou? Só que ela não sabe. O que ela vai fazer? Ela vai se agarrar em qualquer coisa que possa demonstrar para ela o quê? Segurança, apoio, socorro, ajuda. Amém? Vamos fazer uma metáfora aqui. Tem gente se afogando do nosso lado, se debatendo, e elas não encontram em nós uma boia de salvação e segurança para elas. Elas se afogam porque elas não viram Cristo em nós. Você até falou para ela que é crente. Você até chamou ela. Você convidou ela. Entende, irmão? Não estou querendo trazer acusação nenhuma sobre nós. Porque nós fazemos isso, é necessário se fazer. Mas entenda que por que elas ainda não encontraram em nós essa questão que nós acabamos de dizer aqui. Que é o quê? Esperança de glória. Será que elas olham para a minha vida, elas veem o Cristo, que é uma esperança para a vida delas? Isso não é linguagem religiosa. Isso é transformação radical. Tem que ser transformação radical. Me perdoe a franqueza. Poxa, gente. Eu não vou entrar no mérito de salvação. Não me compete. E talvez nem a você. Tem alguns irmãos que estão dizendo que eles professam a fé em Cristo Jesus. Eu vou te dizer.
Eu acho que envergonha mais do que ajuda. Envergonha quem? Cristo está envergonhado? Não. Mas aquilo que é pregado, falado sobre ele, tem sido colocado em xeque. Porque as pessoas dizem, Cristo? Assim? E tem gente, incrível que pareça. Eu já fui um desses. Eu fui numa igreja X, eu achei maneiro, porque todo mundo saía de lá e tomava uns negocinhos, Beer Night. Eu gostava de tomar meus Beer Night, estava naquele barzinho dos Beer Night. Calma aí. Eu ainda não tinha tido minha experiência com Deus. Eu achei, pô, maneiro esses crentes aí. Desse eu gostei. Mas pessoas assim, sabe? Legal. Uns homens, umas irmãs, assim, né? Good vibe. Bem afeiçoadas e tal. Eu falei, pô, legal, hein? Curti essa parada aí. Sabe por quê? A gente se identifica. A gente se associa com aquilo que reflete em nós. É como um imã. Nos atrai. O que estava me atraindo naquela hora? A curtição. Essa. De quê? Bebida, tal e tal. Você sabe o que eu estou falando. Eu estou dizendo sobre uma linguagem que traz transformação radical. Porque o problema do homem nunca foi falta de informação. Nunca foi. Nem nos séculos passados, nem no milênio passado, nunca foi falta de informação. Foi falta de vida espiritual. Diga para mim, vida espiritual. Mas eu não estou falando de vida espiritual, uau. Sabe aquela vida espiritual que você olha e diz, é crente. Vamos ver até o próximo passo. Até você andar junto, até você ver comportamento. Só que a gente não está falando aqui, irmão, mais uma vez, nós não estamos aqui sendo aferidores, sabe? Se você, sabe, tem uma vida, sabe, assim, ou assado, libada. Não, irmão, nós estamos falando de algo que manifesta, faz com que algo apareça, faz com que algo seja conhecido. E nunca foi falta de informação, mas foi falta de vida espiritual. Verso 27, a Bíblia diz que quis dar o quê? A conhecer. Diga conhecer. A palavra que aparece aqui é gnorizo, de um derivado que vem, sabe, fazer conhecido, tornar-se conhecido, ser conhecido, conhecer, obter conhecimento de, ter completo conhecimento. O grego antigo significa obter conhecimento de, ou ter completo conhecimento de. O que você tem de conhecimento de Cristo? Eu não estou te falando do histórico. Eu não estou te falando do que você conhece há tanto tempo que você está dentro de alguma igreja, de algum ambiente religioso. Sabe o que acontece, irmão? Sem Cristo dentro, o coração continua vazio. Por isso que tantas vezes você está tentando preencher. Com o quê? Sei. Cada um tem as suas demandas. Sem Cristo dentro, o pecado continua vazio, o coração continua vazio, o pecado continua dominando e Deus continua distante. Você pode aprender sobre Cristo e ainda assim não ter Cristo. Diga comigo, o Evangelho não é Cristo ao seu redor. Diga, é Cristo dentro. Ainda que ele vá se manifestar ao redor, o Paracletos, aquele que está ao nosso lado. Mas antes de estar ao nosso lado, ele está dentro. Muita gente está querendo apresentar o Cristo fora, que nem revela dentro. Se Cristo não habita em você, tudo que você tem é aparência espiritual. Se Cristo não habita em nós, irmãos, tudo o demais é aparência espiritual. E a Bíblia nos ensina sobre isso.
A Bíblia nos ensina que um homem que estava à beira do caminho passou um levita e não? Porque ele tinha aparência de espiritual. Ele achou, já está morto, eu vou chegar ali, vou tocar nele, vou ficar impuro. Porque ele estava apegado à doutrina que foram ensinados da lei. E passou mais quem? Um sacerdote. Levita e sacerdote trabalhavam aonde? No templo, irmão. Passou e também passou a largo. E a Bíblia diz que então passou um e a Bíblia chamou ele de bom o quê? Já era rejeitado. Mas o rejeitado, ele era bom. O rejeitado tinha propósito. Ainda que as pessoas olhem para você e te rejeitem, te abandonem, te deixam de lado, se você tiver propósito, você vai cumpri-lo. Sabe o que o bom samaritano foi? Chegou, se aproximou, deitou sobre aquele homem, né, ali, como foi? Azeite e leite, é isso? Cuidou das feridas lá. E quando ele terminou tudo, ele falou, está tudo certo, se não tiver, levem ele para a hospedaria, porque eu aqui, eu vou pagar para ele ficar lá. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? É que a nossa história, deixa eu te falar uma coisa, se o evangelho que você está pregando não está te custando nada, você é que nem a metáfora, sabe qual? Aquela assim, ei, vamos fazer um lanche? Vamos. Faz o seguinte, disse o porquinho para a galinha, cada um leva o que tem. Aí a galinha, deixa comigo. O porquinho, é isso aí, bro, tamo nessa, velho. A gente se encontra já pro lanche. Foram pro lanche. Chegou lá, o que a galinha fez? Deu o que tinha. O que ela tinha? Botou um ovinho. O porquinho, o que ele tinha? O seu bacon delicioso. Escute o que eu vou falar para você. Enquanto o evangelho para você for só servido do ovinho que alguém põe para te alimentar, e você não é o porquinho que dá a sua vida para sacrifício como um bacon para socorrer outros, você não entendeu o que é evangelho, porque evangelho é se doar, é dar, é amar. Amar é sofrer. Entenda isso com responsabilidade, para você não colocar palavras na minha boca e dizer, por isso que as pessoas não querem Jesus. Não é por causa disso. É porque elas não tiveram revelação de quem é Jesus. Porque hoje, eu e você, muitas vezes sofremos com alegria. Sim ou não? Sofremos com alegria. Isso é paradoxal, irmão. Não cabe na mesma caixa. Não cabe no mesmo lugar. Como você pode estar sofrendo e estar feliz? É só eu te responder e fazer o contrário. Tem muita gente que está feliz e está sofrendo. Você conheceu Jesus de falar ou ele vive em você? Sérgio, está dando tempo aqui dentro dessa igreja. Jó, capítulo 42, verso 5, diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos, o quê? Te veem. Se a gente pode botar em capítulo, Jó, ele teve que ir do capítulo 41 para o 42 para entender quem Deus era. Será que você está em que capítulo para entender quem Deus é? Será que você está no início, está no meio? Será que você já ouviu falar? Óbvio que sim, você já ouviu falar. Nós acabamos de dizer que não é sobre só ter conhecimento, mas é sobre ter o quê? Revelação, experiência. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando os seus olhos veem, tudo muda. Mas eu nunca vi Jesus. Irmão, como? É impossível. Se você tem sido transformado, é porque os olhos do teu homem interior enxergaram a revelação de quem ele é. Amém? A pergunta é, por que tantas vezes eu estou insensível? Por que eu estou agora como um julgador de todas as coisas? Deixa eu te falar uma coisa.
não fale mal da noiva de Cristo, da igreja. Você vai arranjar um problema com ele e também com outros irmãos. A noiva é amada pelo noivo. Ela é desejada pelo noivo. E aí eu não estou falando nada dessas coisas que algumas pessoas vão misturando nesse negócio. Nós falamos algumas semanas atrás que uma irmã fez uma denúncia pública pregando e um monte de gente se levantou para falar da igreja. Da igreja o quê? Da igreja placa. Porque quem vive a igreja de Cristo sabe o quanto que nós estamos comprometidos, fazendo coisas absurdas em nome da fé de um Deus vazio. Mas quando eu falo mal da igreja, quando você fala mal do seu irmão, e você não teve com o seu irmão, você não insistiu com o seu irmão, você primeiro não foi estar com o seu irmão, como a Bíblia nos ensina a fazer. Mas a gente abre a boca para falar. E a gente acha que não vai ter problema com o noivo. Pensa no seguinte, conhece aquele velho porral ali? Fala mal da mulher dele para tu ver. Esse cara é tão brabo, irmão, que aos 5 anos de idade, ele entrou na asneira de falar para mim: Júnior, tu vai sair com a tua mãe, e você agora é o homem da parada. O que tu acha que eu fiz? Eu acreditei num negócio à vera, irmão. Acho que alguém chamou a minha mãe, pelo menos ela diz, eu não me lembro disso, que alguém mexeu com ela no meio da rua. Minha mãe me teve com 18 anos de idade, não foi isso, mãe? Então você imagina, se eu tinha 7, ela tinha 20 e poucos aninhos. Podia parecer que era irmã, amém? Levando o irmãozinho, mexeram com a minha mãe. Minha mãe diz que eu peguei umas pedras e comecei a tacar nos outros. Eu já estava profeticamente na lei. Vou tacar pedra. Se fosse que nem Davi, estava bom, mas eu estava acho que mais para matar os sujeitos lá. Embora Davi matou o Golias, mas por um propósito, né? Escute o que eu vou falar com você. Irmão, se você não tiver revelação e clareza, você vai pegar pedra para atacar, você vai, você vai ofender, vai ferir. Mas se você tiver paixão pela noiva de Cristo. Eu estava falando do meu pai. Mexe com ela, irmão. Para ele, ela ainda é um brotinho. É verdade, né? Mexe com ela. Rapaz, ele vigia tudo. Eles são grudados, eles. Parece que são sianeses, né? Parece que eles estão grudados assim já. Quem anda perto sabe que um já não consegue ficar longe do outro. Deixa eu te falar uma coisa. Mexe com ela. Vai arranjar um problema. Porque o noivo cuida da... Será que a gente cuida da noiva como a gente precisa cuidar? Ou a gente fala mal da noiva? O primeiro princípio que nós acabamos de falar é que Cristo precisa ser revelado dentro, não apenas apresentado fora. O segundo, Cristo precisa ser apresentado com clareza. Diga, com clareza. Não diluído. Não partido. O filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele diz o seguinte, ele é autor dos conceitos de modernidade líquida. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Ou geração líquida. Preste atenção que isso é importante, viu? Para vocês jovens aí, sobretudo. Modernidade líquida ou geração líquida é a modernidade e modernidade sólida. Ele descreve a transição de um mundo com relações sociais duradouras e estáveis, sólido, para uma era de incertezas, relações frágeis e identidades fluídas, líquido. Quais são os pontos principais que ele vai retratar, o Bauman? Ele vai falar o seguinte: modernidade sólida, instituições fortes, compromissos de longo prazo e estabilidade social. Eu estou falando de um filósofo. Eu não estou te falando de um teólogo ou de alguém que está falando sobre Deus. Eu estou falando sobre filosofia, vida.
E ele vai dizer: modernidade sólida, instituições fortes, compromisso de longo prazo e estabilidade social. Modernidade líquida, as relações humanas tornam-se voláteis, breves e frágeis. Nada foi feito para durar. Individualismo, as pessoas são responsabilizadas individualmente pelo seu sucesso ou fracasso em uma sociedade de consumo constante. Eu sou medido pelo meu sucesso, pelo meu fracasso. Você acha que isso não entrou na igreja? Se o pastor tem um carro maneiro, uma casa maneira, o que acontece? Deus abençoe, Deus está com ele. E o pastor que não tem uma casa maneira e um carro maneiro, ele é um fracasso? Pense. A frase marcante: vivemos em tempos líquidos, nada foi feito para durar, resume a visão de Bauman sobre a contemporaneidade. Bauman argumenta que na liquidez, as formas sociais como amor, trabalho e comunidade derretem-se rapidamente. Pense, irmão, nós vivemos nessa terra, nós não estamos no céu. As formas sociais de se socializar, amor, trabalho, comunidade, derretem-se rapidamente, forçando o indivíduo a se adaptar constantemente. Sim ou não? Se adapte, irmão. A gente podia ter um papo mais aberto, para isso a gente precisa marcar um dia para a gente conversar, para a gente trocar mesmo. Porque às vezes, num púlpito não dá, irmão, para a gente falar sobre tudo e sobre coisas profundas. Porém, o verso 28 de Colossenses diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e o quê? Ensinando. Diga, admoestando ou advertindo, e depois o quê? Ensinando. A todo homem com todo o quê? Sabedoria. Diga comigo. Aqui, ó, é uma progressão. Ó, adverte, ensina e o quê? E traz sabedoria. A fim de que apresentemos todo homem perfeito aonde? Em Cristo. Você não vai ser perfeito nas tuas habilidades, porque você é muito bom. Você só é perfeito em Cristo. A gente fala assim o tempo todo, não é? Sangue de Jesus. Amém? Diga o sangue de Jesus. Mas para ter sangue de Jesus, alguém precisou morrer. A gente fala tanto do sangue, mas a gente só olha do aspecto da vida. Mas a gente esquece que para a vida ter vida, ela precisou o quê? Evangelho que não morre, não pode provar vida. Se você é muito autossuficiente, você ainda não teve revelação de quem Ele é. Você pode ser o mais capaz. Estudiosos como Augusto Cury, que foi estudar, na época que era ateu, sobre a mente de Cristo, ou aquilo que Cristo fazia, porque ele estava estudando os homens mais elementares na face da terra, Freud, e assim vai afora, dos grandes ícones, dos grandes nomes da humanidade. E ele falou que esse Cristo aí também tem uma história, eu quero saber como é que é esse cara. Até que ele teve a revelação de quem ele é. Irmão, esse homem é um homem muito sábio. Um homem que tem as emoções muito bem ajustadas, até a ponto de poder ensinar sobre elas. Mas ele sabe que tudo começou quando ele viu que ele não era nada. E que ele era tudo. Perfeito. A palavra aqui no original é teleios. Significa o quê? Levado a seu fim. Finalizado. O que Jesus fez na cruz do Calvário? Tetelestai. Pai, está tudo pronto. Está completo. Eu terminei, Pai. Amém? Filipenses, eu acho que é 1:6 diz assim: a boa obra que ele começou, ele há de quê? Completar até a sua volta. Jesus está a cada dia se revelando mais e mais para nós. É isso que diz lá o Salmo, que ele venha brilhando
como o quê? A luz da aurora, o nascente da luz. E vai brilhando, brilhando, até se tornar um dia o quê? Pleno, completo. Jesus precisa se revelar a nós, irmãos. Porque eu fico pensando, quando eu estou em lugares e ambientes, o que eu preciso fazer para que as pessoas vejam Jesus na minha vida? E eu estou pensando muito em fazer fora, e estou esquecendo do que acontece dentro. Porque o que acontece dentro, quando se faz necessário, é só você fazer o seguinte: abre o frasco de alabastro, quebra e deixa a essência sair. Amém? Aonde você quiser, você não precisa estar na igreja, você pode estar num ambiente inclusive, sabe, muito ruim, um ambiente extremamente pesado, você pode ser ali, sabe, o perfume, o aroma que sai. Ah, mas eu não estou afim. É sobre isso. É sobre você ter muita vontade. É você sobre querer fazer do seu jeito. E eu também. Mas se eu estou em um propósito de vida, que não nasce na minha vida, mas que nasce na vida dele, a partir daquele momento, tudo que eu faço se move pela vida dele. O meu trabalho se move pela vida dele, a minha casa se move pela vida dele, minhas finanças se movem pela vida dele. E o melhor de tudo é que mesmo assim, nós somos extremamente abençoados e felizes, completos e plenos. Posso ouvir um amém? Você concorda com isso, irmão? Está completo, perfeito, aquilo que é perfeito, integridade e virtude humanas consumados, coisas de homens, adultos, maduros, de maior idade. Por isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas, meu irmão, o herdeiro, até ele completar a maior idade, ele é igualzinho o servo. Nós estamos na casa de Deus e continuamos sendo menores, imaturos, e continuamos pensando com um servo, com a mente de um escravo, e não conseguimos ter a mente de um filho. Agimos e nos comportamos como um escravo. Se alguém me der, uau, você é bom. Se alguém não me der, eu digo, você é mau. Foi os homens que saíram, cada um com, sabe, suas contribuições para dar. O que tinha 5, fez o quê? Trouxe mais 5. O que tinha 3. O que tinha 2, trouxe mais 2. O que tinha 1, falou o quê? Senhor, eu guardei, porque tu és um homem o quê? Severo, mau. E eu não sabia o que fazer, então eu guardei. Não adianta guardar o evangelho desse jeito. Não presta para nada, porque a visão está corrompida, está míope. Você não sabe quem é seu pai. Mas quem sabe que é filho, ele dá fruto. Amém? Ainda que ninguém veja, ele dá fruto aonde ele está, aonde ele passa, aonde ele é plantado. Amém? Oh, Jesus amado. A quem nós anunciamos, irmãos? Eu anuncio a comunhão cristã resgate. Ontem nós tivemos uma reunião maravilhosa com os professores do Kids, com os pais. E tivemos ali uma tarde toda trocando, irmão. Trocando ideia, conversando sobre muitos assuntos, muitos interessantes. E uma palavrinha a gente usou ontem, quando estava falando, a Paula e tantos outros irmãos, né? A Elisane, que esteve compartilhando aqui, e outros irmãos que compartilharam, né? Ali nesse tempo, sobre intencionalidade. Paulo é extremamente intencional. Diga intencional. Sabe como ele era intencional? Ele não mistura a mensagem. A mensagem não pode misturar. O mensageiro pode até misturar, mas a mensagem não. Esse é o problema, que misturou a mensagem com o mensageiro. E ela está comprometida a partir do momento que você mistura a mensagem com o mensageiro. E aí entenda isso com, por favor, no sentido, aí eu estou falando no sentido ruim. Porque se mistura mesmo, você está entendendo o que eu estou falando. Mas estou falando de que não misture a mensagem.
E ele também não fazia outra coisa. Sabe o quê? Não suavizava a verdade. Hoje a gente está tentando dar jeito para converter as pessoas. Ah, lá na minha igreja tem umas paradas maneiras que a gente faz. Pô, se tu for lá, mano, tu vai se amarrar. E às vezes, tô falando das vezes, tá? A gente pode suavizar alguma coisa para que alguém se sinta confortável. O evangelho não começa com conforto, começa com desconforto. Começa com desconforto do seu pecado. Aí você sabe se a ação do Espírito Santo está fazendo ação na tua vida. Porque por isso que muitos irmãos dizem assim, rapaz, estou sofrendo aqui, eu faço isso, eu erro aquilo, eu cometo esse erro. Eu falei, graças a Deus. Que isso, pastor? Está amarrado. Eu falei, não, irmão, tem um Espírito Santo aí dentro. Na hora que você não estiver sentindo mais nada, não tiver desistido, fala assim, deixa, está todo mundo pensando assim, esse mundo está assim mesmo, não tem mais jeito não. Não misturava a mensagem, não suavizava a verdade, e ele também não troca Cristo por algo mais aceitável. Tem algumas pessoas aqui no nosso meio que vão no meio, que vai às vezes estar no meio de pessoas que têm uma classe social mais elevada. Mais elevada mesmo, o negócio é da riqueza, é do poder da riqueza. E às vezes a gente fica tentando dar um jeitinho para Cristo ser apresentável, para ele ser mais aceitável. Eu não estou te falando de não ter sabedoria, não ter discernimento. Eu estou te falando, troca. Enquanto a gente estiver trocando o Cristo por algo mais aceitável, você já entendeu? Ele anuncia. Como? Diga comigo, confrontando. Significa admoestar. E ele faz algo. Ele explica, diga explica. Ensina. Se você quer mostrar para alguém que ele está errado, você vai precisar ensinar para ele que está errado. E não só dizer, isso é pecado. Mostra para ele por que é pecado. E quais consequências. Ah, mas eu não estudei para isso. E a gente está falando de estudo? Nós estamos falando de entendimento daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo faz. Obviamente você pode estudar e se capacitar e avançar. Por que não? Tem pessoas aqui que fazem teologia e que não foi a gente que disse, vai fazer teologia porque amanhã você vai ser pastor. Está aqui para desenvolvimento, buscando cursos, conhecimento. E outra coisa que ele fazia, confrontava, explicava e o que? Aplicava. Eu já falei para vocês aqui. Quando você falar de Jesus para alguém, o próximo passo é você perguntar para ele, independente do que você acha. Pergunta para ele, você já abriu seu coração para Jesus? Ah, sim. A maioria vai dizer, sim. Jesus está no meu coração há muito tempo. Aí você sabe como é que está o caminho, a vida daquela pessoa. Aí você pergunta assim, isso tem compatibilidade com Cristo? Aí você fala, tudo bem, mas você quer fazer essa oração de novo? Vou fazer uma oração, você repete comigo. E fala para ela, eu posso te ajudar. Aí talvez você ache assim, cara, que presunçoso. Gente, ou você é boia ou não é boia de salvação. Essa pessoa está se afogando do seu lado. Seja ousado. Você vai confrontar, você vai, sabe, explicar, mas você também vai aplicar. Você diz, eu posso te ajudar. Quer vir? Vamos marcar um dia, vamos marcar uma hora. Pode ser tal hora, já vai adiantando, irmão. Morto não age. Você vai precisar agir. Ah, mas eu estou induzindo. Tá. Assim como muita gente é induzida à droga, ao sexo, sim ou não? Para de bobeira, gente. Induza sim, induza para o bem. Sabe, leve para o bem, faça isso. Posso ouvir um amém? Ele trabalha para que Cristo seja o quê? Impossível de ser ignorado. Meu irmão, eu não sei se você é assim. No início da minha conversão,
Lógico que eu sou assim até hoje, tá? Graças a Deus, pela graça dele. Quando alguém começar a falar de Jesus para mim, eu parava para ficar ouvindo, ainda mais se tinha alguém que tinha conhecimento. Eu bebia. Você quer me ver feliz? É começar a ensinar um novinho na fé que abriu o coração para Jesus. Isso me deixa muito feliz. Eu sei que cada um tem uma medida e não precisa ser todo mundo igual. Eu sou capaz de pegar essa pessoa de manhã e ir com ela até a noite. Sabe por quê? Porque isso é minha vida. Isso é a minha paixão. É verdade que eu tenho outras. E a minha luta hoje é, Senhor, não permita que nada seja maior do que a paixão que eu tenho e que o Senhor se revelou para mim, que seja o Senhor. Não pode haver competição. E tem algumas coisas que estão competindo, irmãos. Mas Paulo, ele apresentava com tanta clareza a ponto de que Cristo não podia ser rejeitado. Ele falava, ele dizia, meu irmão, o negócio era latente, estava aqui, ó, pá, feito aqui, ó. Rapaz, você não sabe quem é Jesus. Porque se você soubesse quem é Jesus, você hoje, agora mesmo, se entregaria para ele. Não fala com paixão. Tem gente que está mentindo para nós na nossa cara há anos e anos e anos. A gente está sendo enganado por isso, por aquilo, outro. Porque os caras falam como se fosse a maior verdade. Nós temos a maior verdade que pode mudar e transformar esse mundo, esse planeta Terra. As pessoas que estão ao nosso redor e a gente fala com timidez, medroso, com medo de ser rejeitado, com medo de ser, sabe, vão achar que tu é crente demais, meu irmão. Não, tem que ser um crente mais gente boa assim, tá? Ah, meu irmão, você pode ser gente boa, mas pode ser firme. Você pode confrontar, admoestar, você pode, sabe, ensinar, explicando. Você pode ter sabedoria aplicando. Amém? Por que Cristo está sendo ignorado, irmãos? Será que é a maneira que nós estamos apresentando Ele? Muitas vezes o problema não é rejeição a Cristo. Não, Sérgio, não. É que Cristo nunca foi apresentado com clareza suficiente. Não é rejeição a Cristo, irmão. É rejeição à maneira que a gente prega, a maneira que a gente ensina, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente demonstra. Porque não é sobre, sabe, ele ser ignorado, é a maneira de como nós estamos apresentando. Será que está claro? Será que ele é suficiente? Eu já vou passar para o terceiro ponto e terminar. Diga comigo, um Cristo sem cruz não salva. Repita, diga, um Cristo sem cruz não salva. Um Cristo sem senhorio não transforma. Diga, um Cristo adaptado não é o Cristo bíblico. Tem gente que diz assim, eu sou raiz, irmão. Eu sou da era antiga. Eu sou da era antiga, da era atual e ainda você da futura. Eu estou em todas as eras. Estou que nem o meu pai. Lógico que limitado, né? Um tempo, um espaço. Mas um Cristo sem cruz, irmão, não salva. Um Cristo sem senhorio não transforma. A pergunta é, será que isso tem sido falado, ensinado? Ou eu quero que o famoso e a famosa esteja na minha igreja, para que todo mundo saiba, fulano está lá, e atrai um monte de gente para estar nesse lugar, para ficar ali, chamar a atenção. Mas será o quanto que a gente ensina essas pessoas, que vêm da riqueza, que vêm do poder, que vêm não sei do quê? Filho, filha, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te ensinar algo. Quando você acha que eu vou falar sobre sexo com alguém que está chegando na fé? O mais rápido possível.
Porque existem pecados que você faz que é fora do corpo, existem pecados que você faz que é no corpo. E todo pecado que você faz no corpo é porque isso já está dentro, não que vai vir. Que está fora vai vir para dentro. Não é isso que Jesus ensina? O mal não é o que entra pela boca do, mas o mal é o que sai da boca do. Existem coisas que já estão dentro. A gente precisa ensinar as pessoas. Por que sexo fora do casamento é pecado? Por que, Sérgio, é pecado? Porque é pacto. E aí, para a gente falar sobre isso, a gente vai ter que gastar tempo para ensinar. Você está disposto? Como pacto, há 2 tipos de sangue. Um vermelho e um outro branco. Que sangue branco é esse que eu não conheço, Sérgio? É o sangue do sêmen, meu irmão. Ei. Obrigado. Ela não está pronta para o compromisso. Ela está pronta para fazer sexo, mas ela não está pronta para ter um filho. Para ter que pagar um preço enorme, trabalhar o mês todo, para no final do mês, às vezes nem conseguir pagar um aluguel. E aí, irmão? Nós vivemos uma geração sólida ou líquida? Ai, meu Deus, são tantos princípios que a palavra de Deus nos ensina. Quando o homem se uniu à sua mulher, deixe pai ir. Nós vivemos uma geração que os filhos estão conectados com os pais. De várias formas, de várias maneiras. Sim ou não? Pai e mãe têm que ajudar filho, sim ou não? Mas não viver a vida do filho. Entende o que eu estou falando? Escute. Se Cristo não é visto claramente, ele nunca será desejado profundamente. Se ele não é visto claramente, ele nunca será desejado profundamente. Olha o que diz lá em 1 João, capítulo 2, verso 1. Caros filhinhos, essas palavras eu escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Olha o que o João está falando. Temos certeza, pelo Espírito, né? Temos certeza de que o conhecemos, se guardamos os seus. Aquele que afirma, eu conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mim? E a verdade não está? Mas todo aquele que guarda sua palavra, guarda sua palavra. Neste o amor de Deus tem o quê? Verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Verso 6. Se liga agora. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele. Sabe que Cristo não é desejado? Porque as pessoas olham e falam assim, isso que você anda, do jeito que você faz, do jeito que você toca a tua vida, acho que eu faço melhor. Irmãos, quantas pessoas hoje dizem claramente, como se talvez se perguntasse há um tempo atrás, de que religião você é? Sou católico, apostólico, romano. Que religião você é? Sou protestante. Eu vou na igreja. Tal. Ok. Eu professo, né, Cristo. Ok. Mas, verso 6. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele. Irmão, anda como ele andou. Jesus disse para aquela classe de religiosos, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam as obras de Abraão. Mas já que vocês têm outro pai, vocês fazem a obra do pai de vocês. É isso aqui, ó.
Jesus não suavizou a mensagem. Vocês querem me seguir? Negue-se a si, tome a sua cruz e siga. João capítulo 6 fala que Jesus está diante de uma grande operação, que ele tinha acabado de fazer um grande milagre de multiplicação. Jesus está se manifestando, dizendo que ele é o pão vivo. Em algum determinado momento, Jesus diz para aquelas pessoas: vocês me servem porque eu alimento vocês. Em outras palavras, eu suavizo. Caramba, é isso? Suavizo o evangelho, eu faço ele ficar mais atrativo. Aí eu dou mais jeitinho, eu misturo um negocinho assim, para dar uma quebrada na parada, e alguém fala assim: ah, isso é mais palatável, isso é mais gostoso. Jesus disse claramente: ó, sabe por que eles foram embora? Porque eles só queriam que eu alimentasse eles. Jesus vira para os 12 discípulos. Ainda tem os 12 aí na parada. Diz assim: vocês querem ir embora? Vocês também podem? Sabe por quê? No evangelho a gente não segura ninguém. Evangelho não prende, evangelho solta. Se alguém quer te deixar, meu irmão, por favor, olhe para mim. Eu sofro como um pastor quando uma ovelha quer ir embora. Mas se ela vai para um lugar que eu sei que ela vai para outro aprisco, eu fico tranquilo, eu fico confortado. Mas quando eu sei que essa pessoa vai e ela não está, sabe, debaixo do pastoreio de Cristo Jesus, isso me machuca. E olha que eu sou homem limitado e mau na minha essência, mas também carrego a essência de Cristo. Eu sofro, choro, talvez não tanto como devia. Quero propor uma coisa para vocês. Vamos fazer um dia, um culto. Já que você gosta de culto, quem gosta de culto aqui? Todo culto é preciso oferecer sacrifício, sabe disso? Por isso eu gosto mais de reunião. Eu estou falando sacrifício, alguém tem que morrer, tá? No culto. Escuta o que eu vou falar para você. Quero jogar isso aqui. Vamos fazer um culto que é o culto dos resgatados. Tem pessoas que estão ou estiveram no nosso meio, que hoje vamos deixar os que estão em outras comunidades, amém? Que estão lá, estão no aprisco, estão sendo cuidados pelo pastor, junto com os irmãos. Mas tem gente que está desgarrado. Vamos fazer um culto para a gente buscar essas pessoas. Você vai ligar para ela e falar assim: vou aí te pegar hoje. O que a gente vai fazer? Depois eu te digo. Você vai trazer ela para a casa do Pai. Está disposto? Desde que seja perto, né? Se você tiver de pegar alguém lá na São João de Meriti, lá na paciência da Dilma e do Carlão, que nem tinha um irmão aqui que congregava com a gente que morava em Maricá. A gente acha que é mole até um dia que a gente tenta ir daqui para Maricá. Você fala: meu Deus. Aí você acha que esse irmão é mais crente mesmo do que eu. Sabe por quê? Tudo que a gente não pesa, tudo que a gente não sente, a gente não dá valor. Essa daqui, ó, uma época foi para Rio das Ostras. Eu falei: tá bom, eu quero te ver uma vez por mês aqui. Porque com filho a gente fala com carinho, mas fala: não, se você não arranjar um lugar lá, você vai ter que vir aqui. Já disse para outros irmãos que moram longe daqui. Eu falei: dá um jeito. Fizemos até oração para que Deus então desse um carro. Mas você vai estar junto com a gente. Ou arranja um lugar para você congregar. Amém? Quem declara que permanece nele também deve andar como ele. Esse deve aqui, irmão, vem da origem de ofeilo. Significa uma ação que tem uma ideia, sabe, que incrementa de um dever, como dever dinheiro, está em débito, aquilo que é devido, dívida. Qual é a ideia da metáfora? Uma boa vontade devida. Sabe o que eu tenho? Uma boa vontade devida, é um débito. Lembra que o apóstolo Paulo falou: eu sei que eu não posso pagar isso,
mas eu quero levar no meu corpo as marcas de Cristo. Ele falou assim, eu quero sofrer por isso. Eu já fiz gente sofrer por isso. Eu já fiz papai e mamãe sofrer por isso. Eu já fiz irmão sofrer por isso. Hoje eu quero que a minha vida seja desgastada para sofrer por esse evangelho. Vamos fazer a campanha? Seja rejeitado. Vamos fazer a campanha? Sofra por Cristo. Vamos fazer a campanha? Você vai morrer por Cristo. Vamos fazer a campanha? Você vai se desgastar por Cristo. E não é com barganha. Não é dê que Deus vai te dar. Faça, porque Deus então está comprometido em fazer. Aonde que nós temos isso na Bíblia? Direito como filho é o direito de não ter direito nenhum. Meninos ensimesmados que somos. Sou filho do rei. Ele desceu para lavar o pé dos discípulos. Sendo Deus. Eu e você não estamos dispostos a sofrer. Quando a gente vê que alguém deu uma vacilada e pisou na bola, a gente pega a pedra e fala, eu tenho o dever de te apedrejar. Seu fariseu. Tu anda na lei e ainda não conheceste a graça. Quando você fala de Jesus, ele aparece como um central ou como um complemento da vida? Quando você está pregando Jesus, aí, tua vida pode ficar maneira, mano. Ele é complemento ou ele é central? Irmão, a gente parou de pregar um evangelho onde Jesus é o central. Não sei se você concorda comigo. Tenho muita clareza sobre isso. Terceiro ponto e último. Cristo precisa se tornar desejado. Diga comigo, Cristo precisa se tornar desejado. Não apenas compreendido. Quando Jesus tocou a minha vida, eu cheguei na casa dos meus pais e eu falei, eu não sei o que está acontecendo. Alguma coisa aconteceu aqui dentro de mim, eu não sei nem explicar. E a partir daquele momento, eu nem sabia. Eu vou tocar só num ponto, mas o objetivo aqui não sou eu, tá? Só para você entender. Eu fui encontrar com uma antiga namorada e ela virou e falou assim para mim, cara, tu tá diferente. Numa conversa. Ela disse para mim, eu fui entender isso depois. Ela falou assim, seu olhar é outro. Eu fiquei, como assim? Eu estou achando que ela está falando de um olhar de um homem para uma mulher. Não, seu olhar é outro. Ela falou, sua conversa é outra. Sabe por quê? Lembra quando Pedro está lá, quando Jesus foi levado na casa, eles fizeram uma fogueira. Veio o primeiro e disse, não, dele, sou não. Aí veio o outro e falou assim, você não, né? Tu fala que nem ele fala, rapaz. Tu é do jeito dele. Sabe o que acontece? Quanto você bebe de quem você bebe? Porque no início da minha conversão, a gente veio de um ministério que não fluía muito em algumas coisas. E eu já cheguei, irmão, com uma sede enorme. Porque para ter transformação tem que ter poder de Deus. E não só entendimento de Deus. O poder de Deus transforma. E para transformar esse ser precisava de poder. E de não apenas convencimento. E quando Deus tocou a minha vida, houve um choque de poderes. Você sabe quem venceu? O poder de Cristo. A partir daquele momento, todas as pessoas que eram uma fonte
de poder de Deus para a minha vida, eu queria estar perto. Eu atravessei algumas vezes daqui, eu morava na Penha, Vila da Penha, algumas vezes para ir a Niterói, para beber daquilo que meu pai na fé podia me dar naquele momento. Eu comecei a ir a um monte de reunião de consagração. Se você acha que você já viu coisas pentecostais, eu já vi, já fiz coisas loucas. Agora deixa eu te falar uma coisa. O fogo não apagou, porque o fogo que tinha lá dentro não era o fogo dos homens e nem de uma igreja, nem de um ministério, era o fogo da presença de Deus. E eu continuo ávido para aprender de pessoas que podem derramar, compartilhar. Você é assim também? Não precisa responder para mim. Aqui está o coração de Paulo. Qual, Sérgio? Para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Irmão, para de olhar para a perfeição do homem como homem, olha daquilo que tem de Cristo. Nós precisamos ser a igreja que aprende a olhar com a visão, a ótica de Cristo. Ele não quer decisões superficiais. Paulo sabia, é tudo, irmão. Não é para ser ovo, é para ser presunto. Diga para o seu irmão, não é para ser ovo, é para ser presunto. Está disposto, irmão? E por favor, não entenda que esse discurso vazio. Porque, meu irmão, Jesus de Nazaré, se esse que é o santo, o eterno, levasse a ferro e a fogo, vou te dizer uma coisa, irmão. Muitos de nós cairíamos fulminados desse púlpito. Porque se fala muito, mas se vive pouco. Quero dizer para você, meu irmão, a sua vida, e eu não estou fazendo discurso aqui para, meu Deus, se compadeça de Sérgio. Não, irmão, estou falando do evangelho. Tenha um entendimento que não é para ter decisões superficiais. Jesus não morreu com um ataque fulminante. Ele morreu depois de tomar um monte de chicotada, bufetada na cara, negação. Por quê? Para se identificar comigo e com você, irmão. Não dá para viver um evangelho superficial. Me perdoe os lugares que digam, pare de sofrer. Só se for a vida do pecado, porque a vida do Cristo você vai continuar sofrendo. E aprenda a glorificar a Deus no sofrimento, na dor, no choro. Amém? Porque não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele. É Ele que é digno. Amém? Ele é digno de eu olhar para Ele, contemplar. Eu estava aqui nessa manhã contemplando Ele. Eu estava falando para Ele. Eu estava dizendo o quanto que Ele é maravilhoso. Eu vou te dizer, ao mesmo tempo que eu estou vendo isso, eu estou sendo transformado nisso. Porque à medida que você contempla, você é. Eu não posso ficar o tempo todo, Senhor, eu quero, eu peço, claro, tem hora para isso, tem tempo para isso, mas não é o tempo todo pedir. Nós somos os filhos que só sabem pedir, mas que nos usufruem da presença do Pai, nos usufruem da companhia do Pai, para sentar, para conversar, para ter um tempo, para falar o quê? Irmão, não é só sobre Deus, é sobre as coisas que tudo comporta Deus. Você pode conversar sobre futebol, sobre, filme, e mesmo assim, você tem uma essência. Ontem a Paula estava compartilhando um livro, e eu dizia para ela, esse livro é cristão? Ela disse não, eu falei, é sim, brincando. O autor não era cristão, mas as bases dos valores da eternidade estavam ali. Terminando, por isso ele diz, isso aqui não é ministério confortável, é entrega total. Irmão, se você vem à igreja todo domingo, você acha que está fazendo uma grande coisa? Você é só um servo inútil, que nem eu. Porque eu estou aqui todo domingo, toda quarta, todo sábado de manhã.
muitas vezes sozinho aqui. Falando isso para quê? Para me constranger? Não. Porque eu sou o maior necessitado aqui. Sou eu que preciso orar mais, sou eu que preciso me entregar mais. Mas ele também diz, segundo a eficácia dele que opera em... Amém? Ele está operando na minha vida. Escute e vai ficando de pé, por favor. Se só depende de você, escuta o que eu vou falar. Olha aqui para mim, eu estou terminando. Se só depende de você, vira performance. Se só depende de você, vira performance. Se você não se envolve, vira o quê? Passividade. Eu escutava no outro dia um discurso do André Mendonça, falando para advogados. Era uma homenagem para provavelmente formandos. Isso, venham. E ele dizia, existem 3 tipos de pessoas. As que trazem problema. Aí o pessoal estava lá, isso mesmo. Esse é o que traz mais, esse é o de maior evidência. Ele falou, você pode até discordar de mim, eu acho que não. Ele disse, existem as pessoas que são indiferentes e existem as pessoas que são, o quê? Resolvem problemas. E ele estava dizendo para aquela camada de gente ali, formado, com sonhos. Ele falou, vocês devem trabalhar, ganhar dinheiro, ser muito rico, mas que isso não seja o propósito da vida de vocês. Por isso ele disse que a maior parte das pessoas que ele achava não eram os que traziam problema, mas eram que eram o quê? Indiferentes. Que eram o quê? Os passivos. Nem aqui e nem lá. Lembra que esse discurso Jesus vai ensinar lá em Apocalipse. Você não é nem frio e nem... Então estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Passividade não é coisa para cristão. Amém? Não pode ter parcialidade na minha vida e na sua vida. Eu prefiro hoje te admoestar, te puxando para cima, do que deixar você enganado e você ir se esfriando, se esfriando, se esfriando. Esfriamento é falta de dependência. É muita vontade sua e minha. Quebrantamento é perder força. Para Deus você precisa perder força. Para o diabo você precisa ganhar força. Você quebranta para sujeitar ele, mas você resiste para ele fugir de você. O evangelho verdadeiro. Faça essa equação. Diga comigo, esforço humano mais poder divino. Tem a sua parte e tem a minha parte, irmão. Você não está pronto nem para dar a sua? Dê a sua parte. Dê o seu presunto, irmão. Não dá só o seu ovo, não, irmão. O ovo você vai fazer um esforçozinho. Ai, legal. Dá o seu presunto, irmão. Dá a tua vida. Eu não estou falando da vida para essa igreja física, não, irmão. Não é dar seu dinheiro para essa igreja, não. Para o líder dessa igreja, para os pastores dessa igreja. Dá a sua vida toda para o propósito do reino. Seu negócio, seu trabalho, que isso tudo sirva para o Senhor, amém? Qual é o clímax disso tudo? Nosso papel não é só explicar Cristo. É viver e anunciar de tal forma que as pessoas comecem a pensar, eu preciso desse Jesus.